O Barão que felizmente retorna com a gente aqui, só que o assunto não é legal. O mundo foi pego de surpresa mesmo com um atentado lá em território russo. Mataram a filha do guru do Vladimir Putin. Só que me parece que a ideia era matar o próprio guru, não é, ô Barão? Ele trocou de carro ali de última hora. Cena de filme. Colocaram provavelmente um explosivo nesse carro. Quando a menina saiu com o veículo, depois de alguns metros, houve uma explosão, não é, Barão? E é claro que isso está repercutindo mundialmente falando. Sim. A informação de agora a pouco, Joel, do governo russo é que o governo russo está acusando os ucranianos de terem planejado e executado esse atentado. A informação foi dada agora há pouco. Uma mulher de 43 anos que estaria morando no mesmo prédio da filha do guru teria colocado a bomba, o artefato no carro. É algo que chama atenção e, claro, pode ainda complicar ainda mais a situação envolvendo Rússia e Ucrânia. Os ucranianos negam que tenham feito esse atentado. Saudações amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos e peço que assistam ao vídeo até o final e se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdos, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. Hoje, vamos voltar com o tema do conflito europeu que foi deflagrado na Ucrânia. Estamos aí com 6 meses dessa guerra terrível que poderá descambar para algo muito pior. Deus queira que esteja errado. Já temos diversos vídeos sobre o tema e irei deixar uma playlist na descrição para aqueles que quiserem aprofundar-se no assunto. Amigos e amigas, infelizmente, esse conflito vem tomando contornos cada vez mais dramáticos e parece que está longe do fim. O último episódio marcante dessa grande crise foi o atentado que ceifou a vida da filha de Alexander Dugin, dentro da Rússia, a poucos quilômetros da sede do governo em Moscou. Alexander Dugin, segundo algumas fontes, será um dos principais pensadores russos, um filósofo que pode ter influenciado as decisões políticas de Putin, idealista do movimento eurasiano que visa a expansão da Rússia por toda a Europa e a anexação da Ucrânia. Claro que não há confirmação oficial se Putin realmente usa essas ideias propostas por Dugin. Muito provavelmente Dugin era o alvo. Em uma decisão de última hora, o mesmo decidiu pegar carona em outro veículo. Infelizmente, a filha e ativista política de menos de 30 anos foi vitimada por um explosivo colocado embaixo do banco do carro de Dugin. Ela teria sido incumbida de levar o carro do pai. Consta que o explosivo foi acionado remotamente após a partida do veículo. Existem muitas controvérsias sobre quem foi o autor do atentado. Não se sabe ainda se foram os ucranianos, ou um trabalho interno, ou a própria CIA e etc. O fato é que o evento causou grande comoção na Rússia e agora os russos já acusam a Ucrânia de ter promovido o atentado por meio de seu serviço secreto. Os ucranianos, claro, negam que tenham qualquer envolvimento no episódio. Os russos prometeram que haverá consequências graves caso seja de fato comprovado a origem ucraniana do atentado. Há pouco tempo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ameaçou que se a soberania da Rússia fosse ameaçada dentro de seu território, se houvesse ataques em solo russo, seria o início do juízo final. Pois bem, estamos vendo a coisa piorando cada vez mais. Um aeroporto dentro da Crimeia sendo explodido, depósitos de munição e combustível sendo sabotados. E por último, agora, um atentado a poucos quilômetros do Kremlin, ou seja, territórios russos estão sendo constantemente atacados nessa guerra que está tornando-se também uma guerra assimétrica, ou seja,
uma guerra de guerrilha com o uso de meios não convencionais fora do campo de batalha. Fica a questão: qual será a resposta dos russos para tudo que tem sido feito? Bom, as profecias de Parravitini nos mostram que provavelmente a coisa irá escalar não só na Europa, mas chegando até a América. Vemos em diversas análises que a Rússia poderá atingir grande êxito nesse confronto usando armas que ainda são inéditas. Amigos e amigas, chamo a atenção de todos para como o nosso mundo está sendo dividido novamente em blocos. Parece que há uma preparação para o confronto do Armagedon. China, Rússia, Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Síria, Belarus são alguns dos principais países que apoiam a Rússia. No outro lado temos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Canadá e a maioria dos países europeus. Temos também países como o Brasil, Índia, África do Sul, que assumem uma postura de neutralidade. Sabemos, amigos e amigas, através das profecias que quem não se envolver no conflito será poupado no final pelos cataclismos que virão logo em seguida. Agora, quero conversar com vocês sobre um dos principais teatros desse possível conflito de grandes proporções. Parravitini dedica várias profecias às Antilhas, aquela região da América Central onde fica o Mar do Caribe, cujo vocês estão vendo no mapa. Irei mostrar para vocês algumas profecias que selecionei para vocês terem ideia do que poderá acontecer naquela região e no final irei tentar explicar o porquê daquela localidade ser tão importante. Vamos lá. Abre aspas. As Antilhas serão cobertas de guerras. Logo o caos as tornará despedaçadas. Procede de 1938. Temos aí um desenho extremamente enigmático. Parece algo mecânico, talvez um porta-aviões sendo afundado ou um submarino. Mas vamos para a próxima profecia, vamos lá. O centro das Américas se inflamará, os Yankees vão ascender e as Américas vão se voltar contra ele. O Caribe vai sucumbir. Profecia de 1938. Temos mais um alerta de Parravitini sobre o que está por vir naquela região. Parravitini diz que os americanos irão incendiar a América Central e o restante dos países que compõem o continente americano irão se voltar contra os Yankees. Perceba no desenho que a figura central ostenta um chapéu de marinheiro com as iniciais N.A, fazendo a alusão à América do Norte e à Marinha Americana. Essa figura encontra-se em cima de um retângulo, com labaredas sendo projetadas para os lados. Temos a palavra América e um objeto como uma flecha atravessada. Pode ser, amigos e amigas, que seja a representação do Mar do Caribe. Abaixo temos a palavra Caribe sendo riscada do mapa. E ao lado há outras figuras, uma serpente e talvez um dragão, que pode representar a China. O texto é claro e a imagem é emblemática e mostra muito bem aquilo que diz o texto. Amigos e amigas, o conjunto da obra nos diz que poderá haver uma invasão de forças estrangeiras naquela região vital para os Estados Unidos. E, para repelir a ação invasora, os americanos usam força excessiva, colocando fogo em toda aquela região. Isso é representado pelas labaredas e pelo texto. Amigos, não vamos esgotar o assunto nessa conversa. Preciso fazer mais um vídeo, pois há outros desenhos proféticos para analisarmos. Vamos concluir no próximo vídeo do porquê essa região ser tão importante. Agora eu gostaria de saber de vocês, por que vocês acham que essa região poderá ser palco de um possível conflito de grandes proporções? A resposta de vocês talvez me ajude a construir o próximo vídeo. Bom, ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Lembrando que para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo, assim como fez o Nilo,
Gratidão por acreditar na proposta do canal, irmão. Muito obrigado. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!